A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam firmes na caminhada. Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida e o que isso tem a ver com o casamento? Eu acho que todos aqui já passaram por esse questionamento. O que eu fiz de errado para estar no deserto? E como eu poderia ter evitado entrar no deserto. Só que a gente descobre isso depois que entra. Porque antes de entrar a gente nem pensa nisso. Porque aquilo que não dói, aquilo não nos afeta. Essa é a verdade. Mas vocês já se perguntaram qual o sentido da vida? Qual o seu propósito de vida? Sua realização profissional? Sua realização como mãe, como pai, como filha? Né? O porquê de tudo isso? Eu acho que quando a gente é pequena, a gente se espelha muito nos pais. A gente quer ser como os pais, ou aqueles que tiveram traumas querem ser totalmente diferente dos pais. Mas nesse sentido de estarmos aqui na Terra, a gente quer estudar, casar, ter filhos. Muitos não queriam casar, mas casaram. E assim nós vamos seguindo a vida sem um sentido, né? Sem analisar esse sentido. E quando você entra num casamento, você busca no outro o preenchimento de alguma lacuna sua. Você procura no outro aquilo que não tem em você, ou que está adormecido, ou que está esquecido. E a gente coloca essa perspectiva na outra pessoa. E o que acontece? A gente se decepciona. Isso é 100% de certeza. Quando você coloca a perspectiva de vida no outro, você se decepciona. Porque na nossa vida, nós temos sofrimentos, nós temos decepções. E a gente colocando aí na nossa expectativa na pessoa, a gente tem mais decepções. Não é assim? Eu queria que meu marido fizesse isso, eu queria que minha mulher fosse assim. A gente idealiza a pessoa na mente. E a gente acredita nisso, que a pessoa é assim. No namoro é tudo lindo, maravilhoso. Quando vem o casamento, nem sempre é aquilo que você imaginou. Muitas vezes você se frustra. Ou pode ser que seja além daquilo que você imaginou. Mas no decorrer da caminhada, você se frustra. Quando a gente está estudando, por exemplo, a gente tem um objetivo, eu quero ser assim, eu quero crescer nessa carreira. Daí você alcança aquela carreira que você tanto almejou e muitas vezes a lacuna que você achava que seria preenchida não foi e você corre atrás de outra coisa. Falaram uma vez, perguntaram para um atleta como era chegar ao topo, ao pódio. E o que ele respondeu? Não é nada demais, porque quando a gente chega, a gente quer algo além, porque aquilo já não nos satisfaz, né? Porque o ser humano, ele sempre vai buscar algo para satisfazer o ego, né? Para satisfazer as suas vontades. E nessa caminhada, a gente coloca muita intenção de que o casamento dê certo, de que o casamento seja perfeito, maravilhoso. Eu vejo relato de pessoas falando assim, Sol, meu casamento era perfeito, meu marido era um homem maravilhoso, um pai amoroso, as minhas amigas tinham inveja, nós éramos o casal mais bem falado, não é assim? Eu vejo inúmeros relatos assim. E assim como os homens falam, Sol, minha esposa era uma esposa que eu não tenho que reclamar dela, ela era uma mulher amorosa, carinhosa e mudou completamente. É assim que acontece, né? Porque viver a dois não é fácil. Viver ali com a pessoa não é fácil. Dividindo sonhos, tristezas, despesas, amargores de sabores, não é fácil. Só que ninguém fica sozinho, né? A gente sempre quer estar perto de alguém. Não estou falando só em relacionamento amoroso. Mas família, né, amigos. A nossa sociedade é assim, formada por pessoas de diversos tipos, de diversos comportamentos. Então, quando a gente busca algo, a gente quer alcançar ali o objetivo, o melhor. Quando eu me formei, né,
E depois, a minha formação já não era suficiente para mim. Eu queria ter algo a mais. Comecei a fazer uma pós-graduação. De repente, aquela pós-graduação não era suficiente. Eu comecei a fazer outra pós-graduação. E assim, quando eu chegava ali no topo, eu sempre ficava insatisfeita. Só que muitas vezes a gente começa a colocar tanta coisa para a gente fazer que até a gente mesmo não aguenta. A gente se fadiga. Vem a fadiga e você fica cansado de tanta coisa, porque tudo que você almeja nem sempre é aquilo que você pensou. Então, na minha carreira, eu fui buscando status, fui buscando conhecimento, fui buscando muitas coisas que hoje eu não vou dizer que eu não aproveitei, eu aproveitei. Aproveito de muitas coisas. Por exemplo, eu sou chamado para fazer certo tipo de serviço que eu faço porque eu tenho competência para isso, né? Mas, para dizer que eu me sinto super realizada, que foi tudo que eu imaginei, não foi. Que nesse percurso eu perdi muito tempo. Então a gente corre muito atrás de coisas para nos preencher, que a gente esquece de atenção, de amor, de paz no lar. E o casamento, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado. E a gente não sabe qual o sentido da vida. Porque a gente não para pensar nisso. A gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra coisa. E quando você vê, você já está fazendo múltiplas coisas. E o seu casamento está sendo deixado de lado, sem você perceber. E o inimigo vem rapidinho, sorrateiramente, e entra para fazer a festa que ele faz. Aí, quando ele faz a famosa festa, a gente se arrepende. Olha, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu não estou dizendo que nós não temos que sonhar, que nós não temos que progredir, mas eu estou dizendo a você que nós temos que entender qual o propósito, qual o seu chamado, o que realmente o Senhor quer, qual o sentido da nossa vida. Né? Eu creio, particularmente, que o sentido é estarmos restaurados em Cristo Jesus. Porque depois aqui não tem mais nada a não ser estar com Cristo Jesus. Então, se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e sabermos que Ele tem um plano para nossa salvação e segui-lo, aí sim. Eu vejo que muitas pessoas que estão no deserto estão. Por quê? Porque tem um propósito, tem algo a mais. Porque se não tiver um propósito, não tem sentido algum. A pessoa fica lutando por um casamento que está falido, por alguém que abandonou, por alguém que não quer mais, diz que não ama. Tem algum propósito. E como a gente sabe desse propósito? Perguntando para Deus, né? Então, o real sentido da vida para mim, quando eu entrei nesse deserto, foi: eu vou seguir a Jesus Cristo, eu vou aprender com Ele através da sua palavra, vou ter comunhão em oração, vou caminhar em obediência aos seus mandamentos e tudo que acontecer, eu vou saber que o Senhor está me direcionando em tudo e eu vou confiar. E assim eu fiz, eu confiei, porque muitas pessoas antes não buscavam a Deus como estão buscando agora. Eu não estou dizendo que Deus é mau, que trouxe vocês aqui para sofrer, né? Para ter um encontro com Ele. Não, o Senhor não é mau. Quem é mau é o inimigo. Mas se você está no deserto, se você caiu aqui de paraquedas, então alguma coisa você tem que aprender. Então, quando você estiver triste, pensando: Senhor, por que eu estou assim? Pergunte a Deus, pergunte ao Pai, para que eu estou assim? Porque eu sei que muitas pessoas estão cansadas, pessoas estão oprimidas, né? Estão se arrastando nesse deserto. Não fala lá em Mateus 11, 28, 30? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomareis sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já falei esses versículos
muitas vezes, em muitos áudios vocês vão ouvi-lo, porque fez parte da minha caminhada, porque eu pensava, Senhor, se eu estou cansado, quem vai aliviar? É o Senhor, Ele dá descanso para as nossas almas, é assim que está escrito, encontrareis descanso para as vossas almas. Então tem muita gente que está assim cansado pela vida que está levando, por tudo que está acontecendo. Então, creia que o Senhor é aquele que cuida de ti. Em Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Esse salmo fez parte da minha vida, inclusive está no meu testemunho, porque eu me utilizei dele para atravessar o deserto. Então não pense que o outro se aportou, tá lá progredindo, tá fazendo isso, ou ela, né, tá lá brilhando na carreira. Gente, como diz Salomão, o que ele falou? Que debaixo do céu tudo é vaidade. E olha que Salomão foi um dos mais sábios. Fala, né, que ele foi um dos mais sábios da Bíblia. Ele tinha tudo. Mulheres, né? Ele tinha uma vida muito farta, palácios, jardins, tinha tudo, a melhor comida, o melhor vinho, tinha de tudo. E mesmo assim, ele dizia que tudo era vaidade, que só Deus conhecia exatamente o que tinha dentro do nosso coração. Então, eu digo a vocês, muitas vezes a gente quer, olha, eu quero conquistar isso, eu quero... Gente, é válido vocês quererem. Eu sempre falo, sonhem, coloquem, façam um projeto sim, não é porque tá no deserto que morreu, não é isso. Mas entenda que o principal, o que vai te levar adiante é a certeza de que o sentido da vida é você seguir os caminhos do Senhor, tendo uma vida restaurada, porque muitas pessoas que tiveram, né, casamentos maravilhosos, estão hoje separados, não tinham Deus como alicerce. Não tinham e hoje buscam isso. Então, eu quero que vocês entendam que buscar a Deus não é um sacrifício, não pode ser sacrifício. Nós temos sim obstáculos, temos sim dificuldades, mas buscar a Deus em oração tem que ser um prazer. Seguir os passos do Senhor em tudo tem que ser um prazer. Ouvir a voz do Senhor tem que ser um prazer. E o resto, tudo nos será acrescentado. Fala isso na palavra, tudo será acrescentado. Então, muitas vezes tem pessoas que passaram aí por casamentos problemáticos, poderia ter o melhor emprego, daria tudo, né, para ter um casamento bom e não teve. Teve muitas pessoas que dariam tudo para hoje estarem mais perto dos filhos, não tiveram tempo, os filhos cresceram, foram embora, não aproveitaram. Por quê? Porque não tinha tempo. Trabalhavam demais, não se dedicavam aos filhos, à família. Então, sempre é hora de mudar, sempre é hora da mudança. Mas eu quero que vocês entendam que até a pessoa mais rica do mundo, ela tem problemas. A pessoa mais milionária, porque riqueza não depende do dinheiro. Riqueza depende do grau da sua felicidade. Porque riqueza, para mim, eu posso ser muito feliz com pouco. E tem gente que tem que ser muito feliz com muito. Então, a riqueza ela não está determinando ali o valor que você tem em dinheiro, não é algo financeiro. É ter uma vida abundante. Essa é a maior riqueza. E o que seria isso? Ser feliz em todas as áreas. A gente consegue isso? É impossível. Impossível. A gente busca isso sim, buscando isso, colocando Deus na frente. Senhor, eu coloco o Senhor à frente de tudo. E o Senhor me direciona. E quando a gente tem o direcionamento do Pai, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Vocês pegam uma pessoa, por exemplo, que ganhou na Mega Sena. Ela não vai ser feliz só porque ela ganhou na Mega Sena. No momento ela fica ali feliz. Muitas pessoas até acabam com dinheiro, né? Não sabem administrar, porque nunca tiveram educação financeira, de repente ganha lá milhões, não sabe administrar. E daí o que acontece? A pessoa se frustra também. Então não é só porque ela ganhou. É óbvio que eu prefiro ter muito dinheiro, se fosse eu escolher, do que passar uma vida de necessidade. Porque o dinheiro, ele pode comprar algo, muitas vezes, que eu preciso para a minha felicidade.
Só que não é tudo, porque eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo esse áudio, que são ricas, têm muito dinheiro, dariam tudo para estarem com os maridos, para estarem com as esposas. Eu conheço pessoas que dariam tudo, que me falou que daria tudo, que voltaria. Muitas pessoas prosperaram financeiramente juntos. Daí fala, Sol, eu voltaria lá a andar de bicicleta, como foi o nosso começo. Foi tudo tão difícil. E eu sei disso. Então, qual o sentido da vida? É acreditar no Senhor Jesus, seguir o caminho dele, ter em mente que a nossa caminhada cristã não acaba nunca. Não acaba nunca. É um caminho de regeneração. É um caminho que nós ali, junto com o Senhor, vamos aprendendo a passar por circunstâncias muitas vezes difíceis. Então, se você está aqui ouvindo esse áudio, saiba que para o seu casamento dar certo, você tem que colocar Deus como alicerce de tudo e não esquecê-lo. Muitas vezes, quando não dói mais, quando o coração da gente já acalmou, a gente esquece de Deus. Esquece, é normal, a gente não faz por mal, o ser humano é assim, ele acaba esquecendo. Só que Deus jamais, jamais esquece de nós. Impossível. E nós jamais deveríamos nos esquecer de Deus. Então, o que é prosperidade para você? Qual o sentido da vida? Qual o sentido? Qual o sentido para a sua vida? Ai, só eu quero ter meu casamento restaurado. Pois é, e na hora que você tiver, será que você vai se contentar com isso? Porque muitas pessoas voltam para o deserto porque não suportam a quarta fase, que é a fase da volta, da reconciliação, né, do entrosamento ali entre os dois. Então, o que a gente tem que saber é que debaixo do sol ali é tudo vaidade e que nós temos que ter um propósito maior, que é buscar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Parece clichê falar isso, mas não é. Quando você começar a ouvir a voz do Senhor no íntimo ali do seu coração, você vai entender o que eu estou falando. Porque muitas pessoas falam, não, mas eu busco a Deus, eu busco, meu casamento não está sendo restaurado. Mas você está buscando só pelo casamento? Ou você está buscando porque Jesus Cristo é o sentido da vida, Jesus Cristo é aquele que trouxe a nossa libertação, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos conduz à vida eterna. Se nós confiarmos verdadeiramente que o nosso Senhor Jesus é nosso fiel Salvador e nós crermos em suas promessas, nós seremos pessoas melhores, felizes, sem esse vazio, sem que o outro preencha esse vazio, porque o Senhor Jesus já preencheu. Muitas vezes a pessoa não entende. Quando não estava ainda no deserto, muitas vezes me vi um vazio na alma, uma tristeza na alma, e eu não sabia o que era. E depois eu fui entender que muitas vezes no deserto o vazio estava sendo preenchido. Por quê? Porque somente o Senhor Jesus pode preencher esse vazio que está na sua alma. Você sente falta, sim, do seu cônjuge, da sua metade. Por quê? Porque vocês estão ali buscando algo que é a restauração da família. Mas quando você tem Deus e você deixa o Senhor Jesus Cristo inundar todo o seu coração, vocês podem ter certeza que nada vos faltará. O Senhor acrescentará. Então, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Qual o desejo do seu coração? Sol é ter minha família restaurada. Amém. O Senhor vai te direcionar a buscar por isso. Sol, eu almejo aquele emprego para dar mais possibilidade de ter algo para minha família. Amém. O Senhor assim também te concederá. Mas tudo no tempo do Senhor, que o nosso principal motivo e sentido da vida é estar nos caminhos do Senhor, buscando a Deus em tudo, até a eternidade, não é isso? Então, meus amores, é assim que nós temos que ter essa confiança que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E que não importa que algo aconteça, os planos que Ele tem para nós não mudará. Amém? Gente, eu desejo de coração um ótimo fim de semana. Se divirtam, façam comida gostosas, mulheres se cuidem, homens se cuidem. Não é porque vocês estão no deserto que vocês estão mortos, vocês estão bem vivos. Se cuidem, cuidem da mente, leiam livros,
leia a Bíblia, ouçam louvores, assistam algo que alimente ali o coração e não se abatam pela tristeza. Lembre-se que vocês são especiais, porque vocês são o Filho do Rei. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e tenham todos um ótimo fim de semana.